Olá pessoas, aqui é a Mari, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. E eu tô lendo pra vocês esse livro aqui, ó, Anarcafeminismo, da Chiara. E ele é lançamento, foi lançado no final do ano passado, final de 2024. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida de onde eu tô, como tá organizado, como é o sumário, eu escrevi pra vocês aí, digitei. Na descrição de cada vídeo tá escrito. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar uma olhadinha no sumário, na organização, na ordem de como as coisas vão serem lidas, tá bom? Vamos lá. Aí hoje eu vou ler o tópico 2 da parte 1. O tópico 2 é anarquismo além do eurocentrismo e sexismo. Escuta. Anarquismo é uma expressão que combina anarquismo e feminismo. São expressões semelhantes, anarca-feminismo ou feminismo anarquista, ou ainda, mais recentemente, anarquistas feministas. Em qualquer abordagem, o termo anarquia, frequentemente utilizado como sinônimo de caos, é conveniente observar sua genealogia. O objetivo deste trabalho genealógico não é fazer uma reconstrução sistemática da história do anarquismo, mas identificar os movimentos conceituais que deixaram para trás o sentido do termo anarquia e anarquismo, para que possamos colocar o uso que fazemos do termo dentro dessa genealogia e possivelmente superá-la. Anarquia deriva da adição do clássico prefixo grego alfa ao substantivo arché, que significa princípio, causa original, princípio primeiro, poder supremo, domínio e império. Apesar de derivar de um étimo grego clássico, a primeira vez que o termo apareceu em inglês, como pode ser documentado, foi em 1539, data em que provavelmente foi importado do latim medieval anarquia, com CH está escrito, anarquia com CH. Embora o surgimento dessa palavra em inglês seja um fenômeno moderno, é importante notar que ela resulta de uma apropriação criativa de um étimo grego clássico, como o verbo arquém, substantivo arché, que passou a significar começo e governança, e em particular a ideia de uma governança imperial suprema. No entanto, a combinação dessas duas áreas semânticas de início e domínio no conceito abstrato arché nem sempre estiveram presentes. Como sublinhou Rainer Schurman, foi de fato uma inovação da parte de Aristóteles ligar estes dois sentidos de forma sistemática, tornando assim arché um conceito filosófico que viria a exercer uma profunda influência na metafísica ocidental. A combinação e a formação de uma noção abstrata se dão porque, na construção de seu sistema metafísico, Aristóteles voltou seu olhar para aqueles que ele considerava como os primeiros filósofos, identificando-os como pioneiros na busca do princípio arché. De acordo com a reconstrução aristotélica, que poderia muito bem refletir a própria definição de filosofia de Aristóteles, e não a tentativa dos chamados primeiros filósofos, a filosofia realmente nasceu quando pensadores como Tales de Mileto começaram sua busca pelo arché, isto é, primeira origem e princípio prístino, que governava o ser. Alguns, como Tales, o encontraram na água, enquanto outros, como Anaximandro, encontraram no apeiron, literalmente, o que não tem fronteiras, portanto, o que não é limitado. Se algum dia podemos identificar o nascimento da filosofia como algo que ocorreu exclusivamente na Grécia Antiga, teremos de deixar essa discussão para outra ocasião. Por ora, tenhamos em mente que, na mitologia filosófica ocidental, arché reunia dois significados, princípio orientador e governança. Isso, entre outros fatores, explica a possível confluência do anarquismo filosófico com o anarquismo político, enquanto o primeiro insiste
que não há um princípio filosófico único. O segundo sustenta que não há governo ou líder legítimo. Embora os dois tipos de anarquismo possam convergir, seus processos podem avançar por caminhos diferentes. Por isso é importante não perder de vista as diferenças entre eles. Pode-se não acreditar na existência de um arqué filosófico e ainda exigir que os líderes políticos o forneçam. Em vez disso, pode-se defender a inexistência de governo, sendo assim um anarquista político, mantendo a crença de que existe um arqué filosófico, ou seja, alguma forma de princípio orientador ou mesmo corpo governante. Em ambos os casos, porém, anarquismo pressupõe ausência de governo, que significa que, na linguagem comum, muitas vezes é confundido com o significado extenso e controverso de ausência de ordem. Mas o curioso é que o termo grego clássico, anarcos, significava apenas não governado ou submetido, não sujeito a ser governado. Portanto, não implicava automaticamente em ausência de ordem ou caos. O latim, que importava tantos termos do grego clássico, não precisava importar a anarcos com CH. Nem sequer usava algo próximo de anarquia para denotar puro caos. Em resumo, não parece excessivo dizer que no latim não havia anarquia e, portanto, não havia anarquia. Anarquia com CH, depois anarquia com QU. Essa ausência tão impressionante do latim confirma que somente na Idade Moderna a palavra anarquia, com Q, começou a ser usada e sistematicamente atribuída à conotação de caos que originalmente não tinha. Isso fez com que, em termos gerais, a anarquia passasse a significar ausência de ordem, que tem a ver com as vicissitudes do Estado soberano moderno e com a teoria política europeia que acompanhou sua emergência. A anarquia passou a ser sinônimo de caos e desordem porque os teóricos europeus da soberania estatal moderna, como Jean Bodin ou Thomas Hobbes, afirmaram que, sem um poder soberano, havia um estado de puro caos ou, na famosa formulação de Hobbes, uma guerra de todos contra todos. Desde então, o Estado soberano moderno passou progressivamente a ser percebido como uma condição necessária para a vida política ordenada. Alternativa à sua transformação em caos e guerra. O fato de todo o campo da ciência política se estruturar em torno da separação entre teoria política e relações internacionais, o destaque é nosso, mostra até que ponto o Estado soberano ainda é percebido como a máxima manifestação da vida política. Somente se pode falar propriamente da teoria da política dentro das fronteiras do Estado, enquanto fora delas ficamos apenas com relações. Isso é evidente, não apenas em Hobbes, mas também em outros teóricos do contrato social, que opõem a sociedade civil em um hipotético estado natural, apoiando-se assim na ideia de que a ausência de poder soberano significa uma falta de civilidade. Logo, em confinamento a um mero estado natural, como se isso alguma vez houver existido. Estado natural. Esse tipo de oposição é, no entanto, mais um modelo idealizado e disputado de uma ordem social do que uma descrição real, factual das origens do Estado. No entanto, deixa claro o quão saturado esteve, desde sempre, o imaginário dos teóricos políticos modernos europeus, com a ideia de que essa era a condição para a existência da ordem e da civilidade. Desde que a Europa exportou o modelo de soberania do Estado através de sua expansão colonial para o resto do mundo, esse modelo foi progressivamente percebido como uma forma padrão de organização política, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Embora o início do sistema dos Estados soberanos se situe habitualmente no ano de 1648, com a Paz de Westfália, raramente
se leva em conta que este sistema só se expandiu ao resto do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Surpreendentemente, mesmo os teóricos das relações internacionais, imbuídos do mito de um sistema vespaliano de estados soberanos, remontados em meados do século XVII, tendem a negligenciar o fato de que vivíamos em um mundo dominado por impérios formais até muito recentemente. O sistema vespaliano não foi apenas uma experiência limitada à Europa por muito tempo, e mesmo para a história europeia. A imagem de um sistema de Estado soberano está errada, porque países como França e Inglaterra não eram Estados soberanos mais imperiais. Apesar disso, hoje estamos tão acostumados a viver em um mundo dividido em Estados soberanos e imbuídos de sua ideologia que perdemos a noção de que as coisas poderiam ser e foram de outra maneira. Ao longo desse livro, vamos utilizar o termo anarquia para significar a ausência de governo ou qualquer outro poder soberano. Esse sentido permanece fundamental, porque nos permite articular um espaço conceitual para pensar a possibilidade de uma ordem mesmo na ausência de um ordenador. Para nos referirmos à anarquia no sentido geral e altamente discutível de desordem, utilizaremos sinônimos como caos, desordem e outros. Mas o sentido da ausência de arqué, entendido como governo, é o único que temos à nossa disposição para nos referirmos às organizações sociais que apresentam uma ordem, apesar da ausência de um partido ordenador, ou seja, um governo. Se combinarmos os dois sentidos, como costuma acontecer na linguagem em comum, não só estaremos reproduzindo implicitamente a ideia historicamente datada de que não pode haver ordem sem ordenação, mas também nos faltará um termo para descrever sociedades anárquicas, ou seja, grupos humanos com capacidade de ordem social, apesar da ausência de liderança e governo. Enquanto o sentido geral da anarquia como desordem é supérfluo, o sentido estrito é necessário se quisermos ter uma palavra para a terceira possibilidade entre a existência de um governo e o caos puro. Essa definição é baseada em 3 corolários principais. Em primeiro lugar, a anarquia não significa falta de organização, embora possam surgir disputas sobre o grau da centralização compatível com a anarquia. Por exemplo, mesmo no caso da chamada Sociedade de Estados Soberanos, podemos argumentar que é anárquica no sentido técnico da ausência de governo formal, e ainda assim, apresenta um elevado grau de organização e institucionalização. Não há um arqué que governe a sociedade de Estados soberanos, porque não há um governo mundial formal, mas ainda há uma grande variedade de instituições e poderes que regulam o mundo. A anarquia, nesse sentido técnico, é um conceito-chave na política internacional. Há realistas que sustentam que a anarquia internacional é um problema estrutural e não há como superá-lo. Outros afirmam que é o que os estados fazem com ela e que a existência de uma condição tecnicamente anárquica entre estados ou soberanos não significa ausência de poder. Em segundo lugar, a anarquia também não significa ausência de comunidade política. A anarquia significa a ausência de um governo hierárquico e centralizado, do qual o Estado soberano moderno é apenas uma das formas possíveis existentes. Outras são impérios tradicionais ou tribos organizadas em hierarquias. O Estado moderno é definido pela existência de um domínio firme sobre uma população e um território, com fronteiras que indicam claramente sua extensão e pelo monopólio do uso da coerção legítima dentre as fronteiras. Essa foi a novidade do Estado moderno em contrastante com as formas políticas medievais na Europa, caracterizadas por sistemas de autoridades sobrepostos. Para alguns autores, mesmo a forma estatal seria compatível com os ideais anarquistas, particularmente naqueles casos em que a soberania estatal é descentralizada e organizada segundo princípios federalistas radicais. Pode-se até expor o argumento mais geral de que qualquer tipo de organização política não coercitiva
como aquelas baseadas na democracia direta e na tomada de decisões por consenso, são compatíveis com a anarquia. Os anarquistas estiveram tradicionalmente envolvidos na construção deste tipo de organização políticas, como nos ensina a história das cooperativas de trabalhadores, mutualidades populares e sindicatos. De fato, todas as sociedades acéfalas, sem um governo formal e a hierarquia política estabelecida, são, tecnicamente falando, anárquicas. É o caso da maioria das sociedades sem Estado, organizadas por outros princípios que não o governo soberano de um território através de fronteiras estritamente definidas e uma autoridade centralizada que controla a distribuição de riqueza e posição social. Como David Graeber, entre outros, insistiu, isso não significa que em sociedades acéfalas não existam indivíduos tentando acumular poder e riqueza, mas sim que a própria estrutura social é organizada de forma a tornar essa acumulação inconveniente e, portanto, assistemática. Em sociedades baseadas na economia da dádiva, por exemplo, aqueles que têm mais são aqueles também que devem dar mais. Da mesma forma, o papel de chefe se torna tão caro que ninguém poderia fazer muito com o poder acumulado. Assim, mesmo que haja alguma tentativa individual de acumular riqueza e poder, as sociedades com economias de dádiva tendem a permanecer anárquicas, porque são estruturalmente acéfalas. Terceiro, anarquia é um conceito tanto descritivo quanto prescritivo. No primeiro sentido, denota um estado de coisas já existentes, semelhantes aos exemplos das sociedades anárquicas mencionadas acima. No segundo, é um ideal a ser perseguido. Anarquismo é a doutrina que explora possíveis ideais anárquicos. O ideal anárquico é definido pela ênfase central, que dá ao conceito de liberdade, tanto que alguns argumentam que essa palavra resume o significado de toda a doutrina anárquica. Emma Goldman deixa isso explícito quando escreve que o anarquismo representa uma ordem social baseada na livre associação de indivíduos com o propósito de produzir verdadeira riqueza social, uma ordem que garanta a cada ser humano o livre acesso à terra e o pleno gozo das necessidades de vida, de acordo com os desejos, gostos e inclinações de cada um. O ideal anárquico é uma constante que atravessa culturas e épocas, embora a maioria dos relatos tenham suas origens nos movimentos socialistas ocidentais do século XIX e XX. Quando uma série de movimentos revolucionários começaram a se definir como anarquistas, Pierre-Joseph Proudhon é frequentemente identificado como o pai do anarquismo. Ele é considerado o primeiro filósofo a se definir como anarquista. Em seu influente, entre aspas, o que é propriedade? Após argumentar que propriedade é um roubo, ele se apresenta explicitamente como anarquista e define a anarquia como a ausência de um mestre. Com Proudhon, como veremos mais adiante, fica claro que o anarquismo se opõe às formas políticas e econômicas de hierarquia e subordinação, pois as considera mutuamente constitutivas e, portanto, inseparáveis. Embora essa acepção de anarquismo possibilite identificar um movimento histórico em que os ideais anarquistas florescem em um movimento social e político que se identificava como tal, dita acepção também reflete um modelo eurocêntrico de história do anarquismo que privilegia a história e a experiência europeia sob o qual se reconstrói a história dos ideais anarquistas. Embora várias histórias do anarquismo continuem a refletir esse viés eurocêntrico, muito se avançou no sentido de proporcionar genealogias do anarquismo. Mas, além desse prisma, nesse sentido, é particularmente útil fazer a distinção entre o anarquismo como um movimento social formalmente organizado, com uma identidade plasmada em uma simbologia e instituições que, em muitos aspectos, não são anteriores à modernidade europeia, e o anarquismo como um conjunto de ideias que se remontam no tempo e cujo alcance é global. Neste livro, nos interessa mais esse último anarquismo, a razão pela qual movimentos políticos anarquistas, formalmente organizados
estavam ausentes na antiguidade é devido à natureza especificamente moderna desse tipo de mobilização política institucionalizada. Não podemos identificar movimentos políticos anarquistas formalmente organizados na antiguidade, porque não havia movimentos políticos formalmente organizados por si mesmos. Mas isso não deve ser confundido com a ausência do anarquismo como tal. Outra razão para a ausência desses movimentos e, portanto, para o florescimento do termo anarquismo específico da modernidade é que, para muitas sociedades pré-modernas, a anarquia era uma experiência, não algo teorizado como uma condição desejável. Na verdade, é um truísmo histórico a afirmar que a espécie humana viveu grande parte de sua existência em sociedades que não tinham governos formais. É um truísmo que, no entanto, vale a pena repetir, porque hoje estamos tão acostumados a viver em um mundo dividido em estados soberanos que perdemos de vista esse horizonte mais amplo. Isso também não quer dizer que todas as sociedades pré-modernas careciam de instituições políticas formais, já que os impérios e outras formas de hierarquias políticas também existiram por muito tempo. Mas nós tendemos a esquecer isso, mesmo depois do seu aparecimento na história da espécie humana, não sendo a norma global. Segundo Robert Graham, apenas há cerca de 6.000 anos atrás, no chamado Alvorecer da Civilização, deu-se início ao desenvolvimento da sociedade com estruturas formais e hierárquicas, comando e controle. No início, eles eram relativamente poucos em número e localizados principalmente na atual Ásia e Oriente Médio, mas gradualmente aumentaram em tamanho e influência, às vezes conquistando as sociedades tribais anárquicas ao seu redor, onde a maior parte da humanidade continuou a viver. É mais impressionante que Robert Graham comece sua antologia de 2 volumes sobre ideais anarquistas, Anarchism, a Documentary Story of Liberation, Ideias, com uma obra do filósofo taoísta Xi Yan, do século 3 e 4. Um texto da memória de um tempo em que não existiam senhores ou súditos. Escuta. Quando o mundo estava em seu estado indiferenciado original, o inominável Wu Min, isto é, o Tao, era o valioso e todas as criaturas encontravam a felicidade na autorrealização. Agora, quando a casca é arrancada da canela ou da árvore da laca, é derrubada, isto não é feito à vontade da árvore. Quando as penas do fazão são arrancadas ou as penas do martim pescador são arrancadas, o desejo do pássaro não é realizado. Ser mordido e freado não está de acordo com a natureza do cavalo. Estar em jugo e carregar uma carga não é agradável para o boi. A perversão tem sua origem no uso da força contra as coisas em sua natureza, e a razão para prejudicar as criaturas é simplesmente fornecer adornos inúteis. E assim as pessoas são obrigadas a trabalhar para que os que estão no comando possam ser sustentados, e enquanto seus superiores desfrutam de salários inflacionados, eles são reduzidos à pobreza extrema. Nos primeiros tempos não havia mestre nem súdito. Poços foram cavados para matar a sede, campos para ter comida. O trabalho começava quando o sol nascia e quando se punha. Isso cessava, todos estavam livres e à vontade, sem competir ou conspirar uns contra os outros, e ninguém era exaltado ou humilhado. Nesta passagem podemos apreciar que, como um relato poético mesmo, viu? Um relato poético dos primórdios está impregnado pela filosofia taoísta de Pao Xinyan. A referência a um tempo sem mestres ou súditos torna-se assim um convite a seguir o caminho, ou seja, o Tao. Entendido como uma forma de unidade de todas as coisas e, consequentemente, a abster-se
tanto do desejo de governar quanto de ser governado. Os ideais anarquistas de Xin Yen baseiam-se na mistura da memória de sociedades anárquicas anteriores, cujos vestígios ainda permanecem com ideias da filosofia taoísta, a ponto de ser difícil distinguir onde termina uma e começa a outra. Embora os elementos anarquistas sejam frequentemente referidos no Tao Te Ching, um dos textos fundadores do taoísmo remonta ao século VI a.C., particularmente em sua filosofia de nenhum governo, entre aspas, onde os governantes são aconselhados que a melhor forma de governo é não dar ordens. Um ideal anarquista explicitamente desenvolvido só pode ser encontrado em Pao Xing Yen. Poderíamos dizer que a unidade do Tao está na base do que outros anarquistas chamaram de invisibilidade da liberdade, para o qual não se pode ser livre sozinho, pois nenhum Estado na oposição de governantes e não de governados. Eles continuam a fazer parte de uma sociedade baseada em uma política de dominação que oprime todos os seus habitantes, mesmo que alguns paguem um preço mais alto do que outros. Daí a ênfase em abster-se do desejo de ser governado, mas também de governar. Embora não se possa falar propriamente de um movimento político anarquista da época, o trabalho de Pao Xing Yen certamente pode ser considerado um texto anarquista e, portanto, está corretamente incluído em qualquer genealogia não eurocêntrica na história do anarquismo. Vamos lidar com a questão do eurocentrismo do conhecimento mais tarde, mas, por enquanto, vamos ver como ele se infiltra até mesmo em relatos não europeus na história do anarquismo. Por exemplo, Sun Mba e Gary Well, eles começam seu African Anarchism, The Story of a Movement, afirmando que o anarquismo como filosofia social, teoria da organização social e movimento social está longe da África, na verdade é quase desconhecido lá. E não começou a se espalhar até o advento de textos e ideais desenvolvidos por pensadores anarquistas ocidentais modernos como Proudhon e Bakunin. Mas, ao longo de seu trabalho, depois de explicar o advento dessas teorias ocidentais, eles exploram em detalhes o que chamam de precedentes anarquistas na África, ou seja, a história incrivelmente rica dos ideais anarquistas enraizados no comunalismo africano, na tradição filosófica oral dos povos e ideias dos Igbos, do delta do Níger e dos Talense, para citar apenas alguns, todos eles bem desenvolvidos antes da colonização europeia. Assim, o que parece ausente, se observado na perspectiva de uma teoria ou movimento social como os da história europeia do anarquismo, pode estar muito presente se observado a partir das tradições africanas, como eles escrevem em uma passagem significativa. Escuta. O território entre o deserto do Saara e a floresta tropical abriga várias populações. Entre o Senegal e Gâmbia vivem os grupos Wolof e Tukuló, e entre a Gâmbia e o vale do rio Níger vivem as populações Soninké, Mandinga, Kahan, Tuareg, Ashanti, Bambara e Dijula. Os Sogai dominam a região da bacia do Médio Níger, e os Maassai habitam a bacia do Alto Volta. Ao longo do rio, no que hoje é noroeste e centro-norte da Nigéria, vivem os Hausa Fulani, enquanto os Kanuri povoam o nordeste. Mais ao sul
e estendendo-se para o leste, encontramos as populações Igbo, Yorubá, Kikuyu, Luo, Shona, Ndebele, Xhosa, Bantu, Zulu, etc. Ao norte do Saara fica o Egito e a região do Maghreb, povoados dos árabes, africanos e berberes. Em maior ou menor grau, todas essas sociedades africanas tradicionais exibiam elementos anárquicos que, em uma observação mais próxima, dão credibilidade ao truísmo histórico de que os governos nem sempre existiam. Eles são um fenômeno recente e, portanto, não são inevitáveis na sociedade humana. Embora traços anárquicos abundassem nas sociedades tradicionais em estágios anteriores de desenvolvimento, alguns deles persistem até hoje, inclusive de forma pronunciada. Assim, identificar elementos anarquistas nas sociedades históricas africanas não é o mesmo que afirmar que todas as sociedades africanas pré-coloniais eram anárquicas, pois havia diferença significativa entre elas. Os antropólogos costumam distinguir dois tipos de sociedade africana. De um lado, aquelas que possuíam autoridades centralizadas, um aparato administrativo e instituições jurídicas, os três pilares de um governo formal, com a consequente disparidade na distribuição de riquezas e privilégios de acordo com o poder. Exemplos disso são as sociedades Zulu, Zgato e Kedi. Por outro lado, existem sociedades acéfalas, que careciam de autoridades centralizadas, aparato administrativo e instituições legais formais, e nas quais não havia distinção clara de posição, riqueza e status. Exemplos desse tipo de sociedade são os Talensi, os Nuer e os Logoli, embora ambos os tipos de sociedade tenham sofrido impactos do domínio colonial, isso não os afetou igualmente. Na passagem que transcrevemos acima, Mibaa e Garibay parecem confirmar essas hipóteses da literatura antropológica, mas é uma passagem que contrasta ainda mais com sua afirmação inicial sobre a ausência de uma tradição anarquista adequada no continente africano. De fato, seu livro mostra de forma convincente, ao contrário de sua própria afirmação inicial, que a presença desses traços anarquistas está enraizada no que chamamos de comunalismo, um modo de produção baseado na família e na aldeia como a principal unidade de produção e reprodução da vida, que sobreviveu como norma e não como exceção em inúmeras sociedades africanas. Tal como argumentam até o século XV, quando muitas sociedades africanas começaram a transitar para um sistema de classes, muitas delas se caracterizavam pela ausência de estruturas hierárquicas, de um aparato governamental e da mercantilização do trabalho. Além disso, Mibaa e Garibay chegam a argumentar que, embora alguns desses elementos tenham sido destruídos pelas desigualdades criadas pela sociedade de classes, o domínio colonial e a economia neocolonial, que aliou as elites locais ao capital estrangeiro, alguns desses elementos comunalistas sobrevivem até hoje em instituições como assembleias de aldeias e a filosofia Ujamaa. Em particular, insistem no fato de que na África a terra era considerada como pertencente a uma comunidade. Então, pode-se dizer que o que cada indivíduo possuía era o direito de usar a terra como parte de seu direito à vida. Por exemplo, no Ujamaa, que literalmente significa aldeia, os bens de primeira necessidade deviam ser colocados em comum e depois compartilhados com os membros da aldeia, sem que nenhum deles pudesse reivindicar propriedade privada sobre eles como um direito, e assegurado desse modo a proibição de qualquer semente de desigualdade social. Em suma, somente sob o viés eurocêntrico que privilegia tacitamente uma história em detrimento de outras, se pode excluir da história do anarquismo tradições como o anarquismo africano.
Nesse ponto, alguém pode perguntar o quão importante é para nós insistirmos em criticar o eurocentrismo. Embora esse aspecto seja desenvolvido mais adiante, já deve ficar claro que essa crítica deve ser um elemento intrínseco de qualquer teoria anarquista feminista, anarca-feminista. Se não se consegue lutar contra uma fonte de opressão sem combater todas as outras, incorre-se em uma contradição performativa ao propor uma teoria anarquista encapsulada em uma visão eurocêntrica do mundo. O eurocentrismo, como veremos, é uma visão particular do mundo que organiza o espaço e o tempo, fazendo literalmente da Europa seu ponto focal e, consequentemente, seu arqué. Essa visão começou com o imperialismo europeu e ainda reverbera em grande parte da filosofia social e política, na forma do eurocentrismo metodológico, que é a tendência de fazer dos desenvolvimentos e condições europeias e ocidentais a norma e critério global. Como escreveu Ina Kerner, o eurocentrismo metodológico implica não apenas uma forma de universalismo etnocêntrico, ou seja, apresentar como universal a perspectiva de um determinado etnos particular, mas também uma visão do planeta segundo diferenciações de grupos essencializantes de acordo com sua organização hierárquica explícita ou implícita. Consequentemente, o eurocentrismo não é sobre o local em que determinado conhecimento é produzido, pois na Europa podem ser produzidos trabalhos que não reproduzem o eurocentrismo, bem como podem existir trabalhos produzidos fora do Ocidente que contenham ideias eurocêntricas, inclusive devido ao legado epistêmico de séculos do colonialismo europeu. Superar o eurocentrismo é particularmente crucial quando se trata de reconstruir não apenas uma história do anarquismo objetivo que extrapola o escopo deste livro, mas uma genealogia dele, ou seja, uma história que seja ao mesmo tempo crítica. Criar uma genealogia do anarquismo não é apresentar um relato linear de como ele evoluiu, mas para nos perguntarmos o que entendemos por anarquia e anarquismo, e por que atualmente concebemos dessa forma e não de outra. Se o abandonarmos dessa forma, não podemos deixar de perceber uma tendência a pensar o anarquismo e sua história através de um prisma eurocêntrico e priorizar a necessidade de ir mais além do providencialismo da Europa. Devemos estar conscientes de nossa localização peculiar nessa genealogia que é feita de muitas histórias com suas diferentes facetas. O eurocentrismo não apenas se interpõe na forma como percebemos histórias particulares, como uma lente implícita, mas também, e como mais consequências, apresenta implicitamente uma única história individual, como história sem maiores considerações. Mesmo os usos filosóficos de um termo podem conter implicitamente vieses eurocêntricos. Um exemplo disso é o recente Creation and Anarchy, de Georges Agamben. Nesta coletânea de ensaios, Agamben sublinhou que na filosofia o arqué também é a lei, porque toda a criação é ao mesmo tempo início e, portanto, príncipe, que faz as leis e governa. No entanto, a identificação entre origem, princípio, ordem, só é válida para uma história particular, a da teologia e da filosofia cristã. Só aqui elas coincidem porque no Ocidente afirma-se que o Deus monoteísta do cristianismo criou o mundo e, portanto, também legou
ao mundo uma certa ordem ou governo das coisas desde o início dos tempos. Se nada existia antes de Deus criar um mundo, e se afirma que Deus é onipotente e que criou o mundo com sua palavra, Logos, então o princípio também é, por definição, o governo do mundo. Como lemos no Evangelho segundo João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Assim, o Logos, ou Palavra de Deus, existe desde o princípio, porque na cosmovisão cristã nada existia antes de Deus ordenar a criação. O Deus cristão cria, nomeando as coisas para que existam e assim, ordenando-as desde o princípio de acordo com um certo princípio e governo, o de um Deus onipotente. Nada existe senão através do ato divino de nomear as coisas, porque nessa história em particular, nada existia antes de Deus literalmente criá-lo, do nada. Ao contrário, como argumentamos em outra ocasião, existem outras cosmovisões, como que emerge da teogonia pluralista, da mitologia grega, onde o início não é uma criação ex nihilo, de um único Deus onipotente, mas a divisão de um mundo já existente entre uma pluralidade de seres celestiais. Não há lugar para identificar arqué ou mandamento de qualquer tipo. Algo semelhante ocorre na filosofia taoísta de Pao Xing-Yen, que mencionamos anteriormente, para a qual algo já existe no início do mundo. E o que é valorizado dentro dele é o Ming, ou sem nome. E não há nomeação sem nomes das coisas, por ordem divina, para que existam. Argumentar que todo começo é uma lei e que todo começo é um príncipe, como faz Agamben, significa usurpar a história e a filosofia enquanto tais, colocando em seu lugar uma história e uma filosofia particulares, a do cristianismo. Além disso, insistir que arqué significa princípio e lei do mandamento, ou mandamento, porque esse era o significado do termo no grego clássico, significa cair na falácia historicista, segundo a qual, como as coisas eram de um jeito no passado, elas devem permanecer as mesmas no futuro. O passado pode influenciar o presente, mas não o determina completamente. Não há razão a priori para que aquele que começa deva ser também aquele que governa. Como de fato demonstram numerosos contra-exemplos, como os mencionamos acima, de princípios sem ordem, portanto, se na Atenas clássica arco significa tanto aquele que começa quanto o juiz mais importante da cidade, como nos lembra Agamben, tudo o que podemos concluir é que naquele contexto específico, arco significa tanto o primeiro como aquele que governa. No entanto, não há razão para supor que essa história particular deva determinar a história em geral, a menos para transformá-la em filosofia sem mais, apagando todas as histórias alternativas sob uma falsa universalidade. Uma genealogia do anarquismo para mais além do eurocentrismo requer providenciar as histórias que automaticamente convertem a história especificamente europeia em história para dar lugar à pluralidade de histórias e genealogias. É verdade que os ideais anarquistas, especificamente europeus, deram ao anarquismo um impulso decisivo e constituem um episódio importante em sua história, mas eles não são toda a história. É com essa providencialização metodológica da Europa que devemos abordar a contribuição da experiência europeia para a genealogia do anarquismo, o surgimento de uma economia capitalista na primeira modernidade europeia, baseada na propriedade privada e a consequente delimitação dos recursos comuns, a afirmação de um modo de produção que permitia a poucos acumular capital, extraindo mais-valia do trabalho da grande maioria trabalhadora, condenados a vender
sua mão de obra por um salário mínimo, exacerbou as desigualdades e transformou movimentos sociais europeus em um viveiro de slogans anarquistas contra a exploração e o domínio de poucos sobre muitos. Ainda que hoje em dia o comunismo seja frequentemente associado ao marxismo na primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, o anarquismo e marxismo muitas vezes se misturam em movimentos socialistas e sindicais, e assim permaneceram pelo menos até a divisão entre Marx e Bakunin, que levou à expulsão deste. O pomo da discórdia eram duas visões distintas sobre a natureza da Internacional. Enquanto Marx e seus seguidores insistiam que a criação de partidos políticos com autoridade executiva central era um passo necessário para a mudança social, os anarquistas defendiam uma estratégia anti-autoritária baseada na livre federação das seções sindicais já existentes. Especificamente, os anarquistas criticaram qualquer tentativa de transformar a Internacional em um aparato burocrático centralizado semelhante a um Estado, argumentando que sua organização interna deveria ser coerente com os ideais pelos quais lutava e que, para isso, não poderia replicar as instituições autoritárias que buscavam derrotar. Daí a insistência anarquista na congruência entre meios e fins, que é o ponto da convergência com outros movimentos socialistas não autoritários. Os anarquistas estavam, e ainda estão, unidos em seu rechaço a formas coercitivas de autoridade, tanto política quanto religiosa, e pela defesa de formas voluntárias e espontâneas de organização a partir de baixo. No entanto, existem muitas outras formas de anarquismo, e muito variadas. Podemos, por exemplo, agrupá-los de acordo com os fins e os meios de suas propostas políticas. Em termos de fins, podemos distinguir a grosso modo, entre os enfoques individualistas e socialistas. O exemplo usual é um credo individualista estrito, é a filosofia de marxistina, para quem a liberdade não pode ter outro princípio e fim senão o ego e o egoísmo, e consequentemente se opôs a todas as teorias universais existentes, incluindo qualquer metafísica da liberdade como um mero fantasma. No entanto, o anarquismo individualista permaneceu uma exceção na Europa. E mesmo no caso de Stirner, há interpretações que veem seu suposto individualismo como consistente com o comunismo. No extremo oposto estão as abordagens que consideram que a realização de si, self, só é possível através da sociedade. Entre eles, encontramos comunistas como Kropotkin, por um lado, e coletivistas, por outro, como Bakunin. Se os primeiros privilegiaram uma forma de comunismo radical, os segundos eram a favor de um comunismo de produção que também deixavam algum espaço para o gozo individual dos frutos do próprio trabalho. As diferentes formas de anarquismo respondem a diferentes concepções de liberdade. A ideia de que essa deve realizar-se individualmente, versus a ideia de que isso só pode ser um desafio comunal, pois, como disse Bakunin, não se pode ser livre em uma sociedade de escravizados porque sua escravidão impede a plena realização da sua própria liberdade. Chamei essa última ideia de liberdade dos iguais. O anarquismo comunista de Kropotkin estende esse ponto de vista a todas as formas de vida, argumentando que o mutualismo e não a competição é a chave para a evolução. Isso não significa que não haja lugar na vida para a competição, mas sim que
mas sim que esta é uma das formas possíveis que ocorrem na vida, nem mesmo a mais determinante do ponto de vista evolutivo, pois as formas de vida que mais desenvolveram o senso da cooperação são os que têm mais chances de sobreviver. Em todas as formas de vida humana, animal e até vegetal, existem situações de antagonismo, mas, segundo Kropotkin, é a cooperação que nos permite superar desafios diante dos ambientes estranhos e ameaças externas. A teoria do mutualismo de Kropotkin não significa que os humanos ajudam uns aos outros por simpatia e boa vontade, mas sim que a vida como a conhecemos não seria possível sem cooperação. Se não somos capazes de compreendê-la, é porque, desde que se instalou o modo de produção capitalista, não enxergamos além de uma ideologia que valoriza a concorrência acima de tudo, e é assim que transferimos os antagonismos sociais típicos da sociedade capitalista e todos os aspectos da vida. Quanto aos meios através dos quais a anarquia pode fazer-se realidade, a maioria dos anarquistas concorda que eles devem ser coerentes com os fins. Se o objetivo é a liberdade, então ela deve ser alcançada por meios livres. As diferenças surgem quando se pensa em como alcançá-la. Algumas correntes apoiam a rebelião e a revolução. Outras valorizam meios não violentos, como educação e desobediência civil, outras ainda tomando um caminho intermediário, buscando aliar-se a organizações de trabalhadores como sindicatos, que permitem a educação de massas e, ao mesmo tempo, proporcionam infraestruturas para a reorganização social. Entre os primeiros, distingue-se a diferença entre aqueles que confiam na espontaneidade da revolução e aqueles que acreditam na propaganda por atos, ou seja, rebeliões locais ou ações violentas individuais destinadas a incitar as massas e aderir a uma revolução geral. Embora o uso da violência divida aos anarquistas, a maioria concorda com a importância da educação como condição necessária para criar uma sociedade anárquica. Entre aqueles que enfatizam a importância da educação, encontramos autores anti-violência, como o russo Leon Tolstói ou, atualmente, movimentos ecológicos pacifistas. Recentemente, algumas correntes da filosofia anarquista ocidental têm definido um novo desenvolvimento da filosofia anarquista que denominam de pós-anarquismo. Entendido como uma tentativa de rever o anarquismo do século XIX através do pensamento dos filósofos franceses pós-estruturalistas, como Michel Foucault e Deleuze, enquanto alguns, como Todd May, enfatizaram a existência de pontos em comum entre eles e momentos fundamentalmente anarquistas no pós-estruturalismo, outros, como Saul Newman, defenderam um pós-anarquismo que insiste no pós e, portanto, na necessidade de deixar para trás o suposto anarquismo clássico. Em seu pós-anarquismo, Newman criticou o anarquismo do século XIX, como defendido por Bakunin e Kropotkin, por fundamentar-se em uma metanarrativa da revolução, apresentando a anarquia como uma possibilidade futura ao invés de uma possibilidade intrínseca no aqui e agora, e por sua crença em uma visão ingênua do poder, como se ele pudesse ser completamente abolido, em vez de conceber o poder como uma força monolítica localizada em instituições formais como igreja e Estado. Newman observou com Foucault que o poder está infiltrado em todos os lugares e disseminado por todas as relações sociais, sendo reproduzido até mesmo por aqueles que tentam combatê-lo. Partindo das ideias de Michel Foucault de que o poder funciona principalmente por meio de um processo de subjetivação, onde os sujeitos reproduzem voluntariamente as mesmas condições que os oprimem, Newman convidou
o que ele mesmo chama de atos de servidão voluntária, ou seja, atos de insubordinação que questionam a lógica do poder como subjetivação, como o melhor meio para construir uma sociedade anárquica. Ele expressa em uma passagem significativa, abre aspas, se escolhermos livremente a servidão, se participarmos voluntariamente de nossa própria dominação sem a necessidade de coerção, então todo o poder, mesmo que pareça se apoderar de nós, é essencialmente uma ilusão de que criamos para nós mesmos. Se, em outras palavras, formos nós que criarmos o tirano, ao nos submetermos a ele, isso significa que o tirano não tem poder real. O poder que ele tem é apenas o nosso poder em forma alienada. As correntes que nos prendem forjamos nós mesmos. Fecha aspas. As correntes que nos prendem forjamos nós mesmos. Se for verdade, isso significa que o caminho para a libertação não consiste em seguir um relato revolucionário, mas em exercer uma inservidão voluntária, uma disciplina da indisciplina aqui e agora. Em outras palavras, somente cultivando o hábito da inservidão voluntária podemos aspirar, se não à liberdade, a não estar tão subjugados. Além de não levar em conta as situações em que o poder, entendido como capacidade de influenciar as ações de outras pessoas, continua a operar por meio da coerção. Newman também não dá um retrato preciso dos pensadores anarquistas do século XIX. Como vemos, sua crítica ao anarquismo clássico não só não se aplica a autores como Bakunin, a quem ele cita, mas também carece das contribuições da anarca-feminista como a de Emma Goldman, a quem ele nunca menciona. Incrível. Para começar, a visão de Bakunin, cuja compreensão da liberdade pode ser resumida no conceito de liberdade dos iguais, certamente questiona sua reconstrução. Para Bakunin, é porque o poder está tão disseminado na sociedade e os seres humanos são tão dependentes uns dos outros que não se pode ser livre isolando-se, por mais que se cultive o hábito da inservidão voluntária. Se a liberdade consiste no direito de não obedecer a ninguém além de mim mesmo e determinar meus atos de acordo com minhas convicções, torna-se necessária a mediação da consciência igualmente livre de todos, assim como as condições materiais para sua realização. Em uma passagem em que reverberam os teóricos contemporâneos das tecnologias do eu, como Foucault, Bakunin observou que não são indivíduos que criam a sociedade, mas a sociedade que, por assim dizer, se individualiza em cada indivíduo. Ele estava plenamente consciente de toda a liberdade, de que a liberdade, como autodeterminação, é vazia se não houver um eu que possa escolher com autonomia. O importante não é simplesmente fazer o que eu quero, mas ter certeza que aquilo em que acredito ser fruto da minha livre escolha realmente o é. Se as minhas circunstâncias da vida me fazem acreditar que a minha servidão é inevitável ou mesmo desejável, não tenho como ser livre. É o dilema da servidão voluntária e, portanto, das técnicas para criar sujeitos obedientes, algo que esteve no centro do pensamento anarquista durante muito tempo. Bakunin insiste que os seres humanos são determinados por fatores sociais, tanto materiais quanto representacionais. Mesmo no ventre, o ser humano já é determinado por um grande número de fatores geográficos, climáticos e econômicos que constituem na natureza material de sua condição social. Além dos fatores materiais, Bakunin menciona uma série de crenças, ideias, ideais e representações igualmente determinantes. Mais uma vez, em uma passagem extremamente atual, Bakunin observa que cada geração se encontra com todo um mundo de ideias.
imagens e sentimentos prontos, herdados da época anterior. Estes não são apresentados ao recém-nascido como um sistema de ideias, pois as crianças não poderiam aprendê-lo desta forma. Esse mundo das ideias se impõe antes como um mundo de fatos personificados. Fatos personificados, concretizados nas pessoas e coisas que as cercam, como um mundo que fala aos seus sentidos através do que veem e ouvem desde os primeiros dias de vida. Se os indivíduos nada mais são do que a sociedade que se individualiza neles, então ninguém é livre até que todos os outros o sejam. Nenhum ser humano pode alcançar sua própria emancipação sem trabalhar ao mesmo tempo pela emancipação dos outros humanos ao seu redor. Bakunin disse isso em um discurso célebre. Escuta. O que os outros humanos são, isso é o que mais me importa. Por mais independente que eu acredite ser, por mais distante das considerações mundanas que meu status social possa parecer, sou escravizado pela miséria do membro mais mesquinho da sociedade. O marginalizado é minha ameaça diária. Seja eu Papa, Czar, Imperador ou mesmo Primeiro-Ministro, continuo sendo o produto do que é o mais humilde de todos os humanos, sejam eles ignorantes, pobres, escravos, minha existência é determinada por sua servidão. Iluminado ou inteligente, por exemplo, neste caso, eu me torno estúpido por sua estupidez, valente, sou escravizado por sua escravidão, rico. Sua pobreza inevitavelmente me faz estremecer, privilegiado, empalidecido diante de sua justiça. Eu, que quero ser livre, não posso sê-lo porque os humanos ao meu redor ainda não querem ser livres. E assim, se convertem em instrumentos de minha própria opressão. Embora essa visão se assemelhe a algumas das teorias contemporâneas de reconhecimento, Bakunin também se distancia de uma simples política de reconhecimento, porque insiste que sua perspectiva implica uma concepção materialista de liberdade. Se a liberdade é algo que não pode ser alcançada por si só, isoladamente, algo que, como veremos, não existe. Se não através da sociedade, então, para sua realização, faz falta uma reorganização completa da sociedade segundo o princípio da livre associação. O federalismo livre surge de uma visão de liberdade articulada em 3 momentos. O primeiro, afirma Bakunin, é o momento positivo e social, e consiste no desenvolvimento das potencialidades humanas por meio da educação e do bem-estar material. Coisas que só podem ser adquiridas por meio do trabalho psíquico e intelectual da sociedade como um todo. O segundo momento é a mudança mais negativa e é o momento da revolta. Inicialmente é uma revolta contra o Deus cristão e a Igreja, porque enquanto tivermos um mestre no céu, não seremos livres na terra. Às vezes, Bakunin parece atacar apenas o Deus da Igreja cristã, mas podemos estender seu pensamento a outras formas de autoridade transcendente. Se cremos que devemos obediência incondicional a uma autoridade divina, somos necessariamente escravos dela, assim como de seus intermediários, sejam eles pastores, profetas ou messias. Esta é a razão pela qual Bakunin criticou duramente o nacionalismo como uma nova forma de teologia política, ou apresentar a nação como um ser transcendente, a quem se deve obediência incondicional, apenas por ser nossa suposta pátria. Estamos substituindo um Deus no céu por outro na terra. A revolta contra Deus e a autoridade transcendente deve confluir com a revolta contra a autoridade humana. Aqui Bakunin introduz uma distinção entre a autoridade legal e formal do Estado e o que ele chama de tirania da sociedade. A revolta contra o primeiro é o mais fácil, porque o inimigo pode ser identificado sem esforço.
mas a revolta contra a segunda é muito mais complicada porque, em grande parte, somos produtos dela. Daí a importância de abordar como os preconceitos que circulam em nossas sociedades podem influenciar nossas teorias, não simplesmente no que dizemos, mas nas formas em que estabelecemos nossas pesquisas. Ao entrar em contato com diferentes imaginários sociais e expandir o conhecimento para diferentes regimes de verdade, é possível encontrar um momento de ficção onde a tirania em cada sociedade se quebra. É por essa razão que qualquer genealogia do anarquismo deve se esforçar para romper as fronteiras da ignorância criada pelo eurocentrismo e sexismo. Obras como Post-Anarchism, de Saul Newman, que ignoram teorias produzidas por não brancos e não do primeiro sexo, não somente contribuem para o sexismo e o eurocentrismo de modo implícito, mas são capturados por uma espécie de contradição performativa. Se anarquia significa ausência de arqué, tentar encapsulá-la em um corpo de conhecimento produzido somente por homens brancos europeus significa defender uma luta contra a dominação, reforçando uma das maiores fontes de dominação da atualidade, o patriarcado branco. De fato, a questão não é parar de ler anarquistas homens europeus do século XIX, mas não basta apenas complementá-los com os pós-estruturalistas masculinos europeus do século XX. Esse corpus de conhecimento pode ser uma parte importante da história, mas não é a única e, portanto, deve ser tratada como parcial. Precisamos de uma genealogia pluralista do anarquismo que rompa a barreira do silêncio criada por camadas acumuladas de eurocentrismo, racismo e sexismo. Isso é ainda mais necessário quando se trata de questionar a tirania da sociedade porque, como nos lembra a anarquista lituana do século XIX, Emma Goldman, o pior tirano está dentro de nós, não fora. De fato, é muito impressionante que Goldman desenvolva sua teoria do tirano interior no ensaio sobre a tragédia da emancipação das mulheres. Com essa tragédia, ela se referia precisamente ao fato de que, mesmo quando as mulheres conseguem se livrar de tiranos externos e alcançar a independência econômica, muitas vezes permanecem nas garras do tirano que internalizaram. Isso é evidente tanto no caso das mulheres chamadas tradicionais, que se casam principalmente por razões econômicas, quanto no caso das mulheres emancipadas, que assumem que, ao se emanciparem, devem fazer exatamente o contrário do que as tradicionais fazem, e assim muitas vezes se tornam vestais compulsivas. Renunciar ao amor, ao sexo e todos os valores associados à feminilidade em nome da emancipação significa reforçar os pontos de vista dos detetives morais, carcereiros do espírito humano, que mantêm as mulheres aprisionadas entre dois polos opostos, anjo ou demônio. Emma Goldman ressaltou que a moral puritana e a família patriarcal ocupam um lugar central entre as ferramentas da opressão contra as mulheres, mas também se recusou a limitar as causas da opressão a um único fator. Ela não se identificava com o movimento feminista da época, pois não levava em conta, como muitos socialistas e anarquistas desse período, o capitalismo e o Estado como fontes fundamentais da opressão contra as mulheres. Daí também sua crítica ao movimento sufragista daquele momento e sua insistência nos direitos políticos como única ferramenta para a libertação das mulheres. Para ela, o sufrágio feminino é inútil, na melhor das hipóteses, e enganador na pior. Apenas votando nas urnas, as mulheres dificilmente podem mudar as desigualdades de nossa sociedade profundamente cúmplices entre si, ao mesmo tempo em que reforçam uma instituição, o Estado, que contribui para sua opressão. O movimento sufragista na época era composto majoritariamente por feministas conservadoras que viam nele uma ferramenta para expurgar a política de sua corrupção e melhorar a pureza das próprias mulheres. Emma Goldman resistiu a esse discurso da pureza social como uma das principais ferramentas para a submissão da mulher.
como disse em seu ensaio sobre o sufrágio feminino, supor que a mulher conseguiria purificar algo que não é suscetível de purificação é atribuir-lhe a um poder sobrenatural. Se o sufrágio feminino converter as mulheres em mais cristãs, melhores donas de casa e melhores cidadãs do Estado, como argumentaram algumas sufragistas, isso só pode escravizá-las mais uma vez aos próprios deuses que as mulheres serviram desde os tempos imemoriais. Goldman, uma vez, descreveu o projeto de lei do sufrágio como um projeto de lei miserável que beneficiará um punhado de mulheres proprietárias, sem qualquer consideração pela grande massa de mulheres trabalhadoras. Infelizmente, seu presságio de quão pouco o direito ao voto beneficiaria a causa das mulheres acabou sendo correto até hoje. Além do direito ao voto, é preciso que haja uma mudança profunda, tanto nos tiranos externos, quanto naqueles que são igualmente internalizados em pessoas de diferentes gêneros, para que ocorra uma verdadeira emancipação das mulheres. Assim, Goldman não aderiu ao movimento sufragista feminista de seu tempo, não porque não fosse feminista, mas porque era a mais radical de todas. Para ela, feminismo não significava a libertação de uma minoria de mulheres privilegiadas, mas a libertação de todas. Ela dedicou toda a sua vida a isso, por isso é conhecida como a mulher mais perigosa do mundo. No entanto, para Goldman, como para outras anarquistas, não há nem pode haver uma única estratégia para libertar a mulher que funcione em todos os contextos. É esta a razão pelo qual os anarquistas dedicam esforços para combater fontes específicas de opressão contra as mulheres. Bakunin acusou o Mir Rus de uma forma nociva do patriarcado. Kropotkin atacou a prática da esterilização. Voltairine de Cleyre denunciou o casamento como uma ferramenta para manter as mulheres subjugadas, enquanto Emma Goldman condenou tanto o casamento quanto o tráfico de mulheres. Para Goldman, é preciso lutar em todas essas frentes, porque a vida produz constantemente circunstâncias muito diferentes e é preciso ser capaz de ver de forma simultânea, focando naquelas que demandam mais atenção em cada contexto. Mas isso também significa que as mulheres não podem buscar sua libertação sozinhas. Como ela declarou abertamente, minha discussão com as feministas é porque a maioria delas vê sua escravidão isoladamente da família humana. Mas tal isolamento não é possível porque não há libertação para ninguém sem a libertação de todos, inclusive das mulheres. Goldman deixa explícito que, independente das distinções fundamentais de classe e raça e de todas as fronteiras artificiais entre os gêneros, há um ponto em que essa diferenciação pode se encontrar e se tornar um todo perfeito. Para usar um termo contemporâneo, podemos dizer que Goldman desenvolveu uma metodologia interseccional. As mulheres não podem ser livres a menos que possam viver em uma sociedade livre, onde todas as formas de opressão são desmanteladas. Feminismo não significa chegar a uma sociedade onde as mulheres são soberanas e governam os gêneros. Feminismo não significa soberania de nenhum tipo. É isso que torna o feminismo de Goldman especificamente anarquista. O mérito da filosofia de Goldman é, de fato, que deu uma dimensão feminista ao anarquismo e uma dimensão libertária ao horizonte da emancipação das mulheres. No entanto, sua filosofia, que em termos gerais é anarquista, não a impediu de centrar-se na condição específica da mulher. Isso fica evidente em sua crítica ao casamento como uma pólice de seguro, em uma incansável luta pelo controle da natalidade e em sua análise da prostituição. Outros anarquistas falharam na abordagem da tragédia da emancipação das mulheres, porque não consideraram as instituições específicas que oprimem as mulheres e simplesmente assumiram que sua libertação é secundária. Para Emma Goldman, no topo das instituições que perpetravam a opressão das mulheres estava o contínuo entre o casamento e a prostituição e, portanto, eles mereciam atenção separadamente.
No casamento, em sua época, ela percebe principalmente um acordo econômico, uma espécie de apólice de seguro, que só se diferenciava de outros seguros na medida em que era mais vinculante e exigente, pois seus rendimentos eram muito pequenos em relação ao investimento. Ao fazer uma apólice de seguro, você paga com dinheiro, mas tem a liberdade de interromper os pagamentos e não precisa passar a vida inteira nisso. As mulheres, no entanto, pagam por isso com a própria vida e independência, simbolizada pela perda de seu nome, pois na época em que Emma Goldman escreve, a maioria das mulheres levava o sobrenome do marido em troca do nome do pai. Isso não quer dizer que as mulheres não possam amar os homens ou construir relacionamentos duradouros com eles, se assim o desejarem. Significa que não existe uma maneira predeterminada de amar, porque o amor é livre e não se pode habitar nenhuma outra atmosfera que não seja o da liberdade. Não pode ser confinado dentro dos limites sufocantes de um acordo econômico. Do outro lado do espectro, as proporções trágicas assumidas pelo tráfico de mulheres demonstraram ainda mais o quanto as mulheres são reduzidas ao seu sexo e tratadas como tal pela sociedade moderna. Emma Goldman estava profundamente comprometida com a ideia da liberdade sexual. Por isso, não se opôs ao trabalho sexual, não porque era sexo, mas porque era exploração laboral. Para ela, a prostituição não se diferenciava dos outros tipos de acordo econômico a que as mulheres são forçadas, como o casamento. Como ela escreveu, escuta. Em nenhum lugar as mulheres são tratadas de acordo com o mérito de seu trabalho, mas sim como o sexo. É quase inevitável que você tenha que pagar pelo seu direito de existir, de manter uma posição em qualquer linha, com favores sexuais. Portanto, é apenas uma questão de grau. Se vende a um homem, dentro ou fora do casamento, ou a muitos, quer nossos reformadores admitam ou não. A inferioridade econômica e social das mulheres é a causa da prostituição. Emma Goldman reconhece que a prostituição sempre existiu, mas ressaltou que foi com o surgimento do capitalismo que ela se tornou uma instituição gigantesca. E, portanto, era extremamente explorada, extremamente exploradora. Para ela, foi justamente o desenvolvimento da indústria com grandes massas humanas em um mercado competitivo, o crescimento e congestionamento das grandes cidades, bem como a insegurança e incerteza do emprego, que deram à prostituição um ímpeto nunca imaginado em nenhum outro período da história da humanidade. Daí a impossibilidade de abordar a questão da emancipação das mulheres como uma experiência isolada, separada do resto do leque de formas de opressão econômica, social, psicológica e política. As lutas individuais e sociais são dois lados da mesma moeda, porque os impulsos individuais e sociais também o são. Como uma interessante reviravolta na metáfora organicista da política do corpo, nossa anarquista nascida na Lituânia escreveu que o indivíduo é o coração da sociedade que preserva e reproduz a vida, mas a sociedade é o seu pulmão, que distribui os elementos para manter a vida e, portanto, o indivíduo vivo. Ela não via o indivíduo e a sociedade segundo a analogia tradicional do corpo e suas partes. Tanto o indivíduo quanto a sociedade são partes, coração e pulmão, de um corpo muito maior que é a própria vida. Como já mencionamos, para ela, apesar de todas as diferenças entre gênero, raça, classe e distinção de sexo, há um ponto em que todas as opressões se encontram, e agora podemos acrescentar esse ponto. É justamente o anarquismo. O anarquismo, escreve ela, é o mestre da unidade da vida. Aquela que se lembra, aquela que nos lembra que a vida não é o ser compartilhamentado que estamos acostumados a acreditar, fruto da especialização moderna, senão uma unidade que pulsa constantemente através da diferença. É por isso que o anarquismo não é um projeto para o futuro,
a história de uma revolução vindoura ou um programa radical que será executado, não importa o que aconteça. O anarquismo é uma força viva dos assuntos das nossas vidas que cria sem cessar novas condições. Nesta filosofia vitalícia, que se destaca nas páginas de Goldman, podemos ouvir ecos de Bakunin, Kropotkin e outros. Embora nenhum desses precursores intelectuais prejudique a originalidade de suas intuições e, em particular, a maneira inovadora como ela conseguiu dar ao feminismo uma clara perspectiva anarquista, ao mesmo tempo em que fornece as ferramentas analíticas necessárias para abordar a especificidade da opressão das mulheres. Emma Goldman foi uma das feministas mais radicais de seu tempo porque, em sua implacável oposição a todas as formas de dominação que ela pudesse identificar, ela não hesitou em apontar os planos onde o feminismo ainda estava aquém. Levando-se em conta as limitações de seu tempo, é surpreendente como, apesar do binarismo que opunha homens e mulheres, já simplista na época, mas muito recorrente, em seus escritos, ela defendeu publicamente as uniões entre pessoas do mesmo sexo, algo inédito naquela época. Por tudo isso, é ainda mais desconcertante que seu trabalho tenha sido tão sistematicamente marginalizado pela teoria política como pela teoria feminista. Sem falar nos pós-anarquistas contemporâneos como Saul Newman, que se beneficiaram tanto de suas ideias, como Penny Wessel e Loretta Kinsinger observaram em sua introdução à Ontologia Feminist Interpretation de Emma Goldman, a primeira ontologia que reuniu a escassa e dispersa literatura secundária sobre sua filosofia. A negligência e o menosprezo do trabalho das mulheres é comum na maioria dos campos de trabalho. Então, não há nada de novo nesse ponto. Mas essa negligência foi particularmente gritante na filosofia social e política. E foi ainda mais notável no caso da Emma Goldman, que recebeu um status mítico como a mulher mais perigosa do mundo, ao mesmo tempo em que lhe é negado qualquer reconhecimento sério como teórica. Embora a maioria dos trabalhos dedicados a ela se concentre em sua biografia, muito poucos estão relacionados à contribuição que ela deu à filosofia política. Portanto, não é absurdo supor que transformá-la em um mito esterilizado, descontextualizado e, em última instância, desradicalizou sua filosofia. No entanto, ela é parte integral da genealogia multifacetada do anarquismo e do feminismo e, de fato, como veremos ao longo deste livro, essa parte é hoje mais útil do que nunca, como concluiu Marsha Revite. Abre aspas. As perspectivas feministas de Goldman deram profundidade e consistência ao pensamento anarquista porque ela tentou demonstrar a independência da transformação social coletiva e a libertação interior, psicológica, mental e espiritual dos indivíduos. É sobre esse legado que as anarcafeministas devem seguir avançando e construindo. Fecha aspas. É, portanto, tendo muito presente a observação de Emma Goldman de que o anarquismo é o mestre da unidade da vida e que não se pode abolir uma forma de dominação sem fazer frente a todas as demais, que vamos abordar o feminismo e contribuir para uma filosofia anarcafeminista. As transformações políticas e tecnológicas das últimas décadas trouxeram um interesse renovado pelo anarquismo, um processo que levou algumas de nós a falar de uma virada anarquista. Por um lado, o colapso da União Soviética parecia dar razão a anarquistas como Emma Goldman. Críticas em relação ao marxismo-leninismo, um Estado operário não pode reproduzir a lógica de qualquer outro Estado, onde uma minoria de burocratas governa a maioria da cidade.
A menos que as desigualdades econômicas e políticas sejam conjuntamente erradicadas, elas continuarão a se replicar, pois são duas faces da mesma moeda. Por outro lado, os desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas, que foram agrupadas sob a referência à globalização, deram um novo impulso à teorização e organização anarquistas. O surgimento de organizações sociais, econômicas e políticas em rede, e em particular, através da internet e suas tecnologias associadas, demonstrou, de certa forma, o que a teoria política moderna sempre relutou em reconhecer: a ordem é possível sem um ordenador. Isso faz com que a anarquia seja um método e não um modelo, especialmente oportuno, e é, em um mundo cada vez mais globalizado, que, como veremos, reside o potencial da filosofia anarca-feminista. Ao mesmo tempo, é também dentro de um contexto tão global que se torna mais vital do que nunca repensar o anarquismo para mais além do eurocentrismo, porque, como lembra Chen Kuan-Hsin, abre aspas, globalização sem desimperialização nada mais é do que uma reprodução disfarçada da conquista imperialista, fecha aspas. Para evitar a contradição performativa de uma teoria anarquista, que surge como uma forma mais de imperialismo patriarcal branco, há de superar o racismo e o sexismo metodológicos. Prontinho. Fico por aqui. Terminei aquela segunda parte dentro da parte 1. E logo mais eu volto com a última parte dentro da parte 1. Tá? Um cheiro, obrigada por me ouvir. Um cheiro, obrigada. Curte, compartilha, comenta. E até a próxima. Tchau!